Presta bastante atenção no que o pastor ele vai falar neste exato momento. O pastor, ele rasga o verbo que até o representante do presidente vem ver de perto esses acontecidos. Se liga aí na mensagem, não sai da mensagem por nada, tá bom? Que Deus ele te abençoe neste exato momento. Que é a criadora da mini saia, ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntado a ela o que é que você tinha em mente quando é a criadora da mini saia. Ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntado a ela o que é que você tinha em mente quando você desenhou a primeira mini saia. A resposta dela, uma palavrinha só de 3 letrinhas: sex. Você entende por que é que uma filha de Deus não usa mini saia? Não é porque sua igreja é quadrada, não é porque... Não! É porque você não é um produto à disposição do público. Você não é nenhuma prostituta. Você é uma filha de Deus. Uma filha de Deus não faz isso. Eu não posso admitir, eu não posso conceber uma filha de Deus, uma mulher cristã, usando essas legs e indo para as academias. Eu não concebo essa ideia. Se está, não tente me convencer de que você é uma pessoa séria, porque você não é. Se fosse, não botaria uma roupa dessa e sairia da porta da sua casa para fora. O pecado de se misturar, irmãos. Parece haver entre os filhos de Deus um irresistível desejo de fundir-se, misturar-se, mesclar-se com o mundo. Às vezes isso se manifesta na maneira como nós nos vestimos, irmãos. Irmãos amados, quando nós nos tornamos cristãos, Paulo diz que nós damos uma meia volta. Isso chama-se conversão. Nós antes andávamos em direção ao mundo, nos convertemos. Converter é isso aqui, ó, virar radicalmente as costas para a direção na qual você ia e voltar para a direção de onde você veio. Isso é conversão. Isso quer dizer que quando eu andava nessa direção, eu me vestia de uma maneira, eu me divertia de uma maneira, eu comia de uma maneira, eu bebia de uma maneira, e aí, mas quando eu fiz isso, tudo muda. Eu preciso pegar o meu guarda-roupa de quando eu andava naquela direção e talvez jogá-lo todo fora e começar de novo, vestindo-me de forma apropriada, de forma decente. Sua vestimenta fala muito mais do seu caráter do que você imagina. Sua aparência exterior, ela projeta uma imagem a seu respeito que você não tem ideia. Os estudiosos, cientistas do comportamento humano dizem que quando uma pessoa nos vê pela primeira vez, tão somente baseado na nossa vestimenta, na nossa apresentação pessoal, eles fazem 10 julgamentos a nosso respeito. 10. Por isso as empresas sérias se preocupam muito em estabelecer um dress code para seus funcionários. Por isso que médico se veste como médico, porque médico tem que passar confiança. Você tem que olhar para um médico e sentir confiança, já na sua aparência pessoal. Por isso que piloto se veste como piloto, porque a vestimenta dele, sua presença, tem que passar confiança. Por isso que advogado se veste como advogado, juiz se veste como juiz, por isso pastor tem que se vestir como pastor. E cada profissional que se preza, se apresenta da maneira como ele quer ser visto, ou seja, se quer ser respeitado, apresente-se de maneira respeitosa. Eu já mencionei aqui que é a criadora da mini saia, ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntado a ela o que é que você tinha em mente quando você desenhou a primeira mini saia. A resposta dela, uma palavrinha só de 3 letrinhas: sex. Era tudo que ela tinha em mente quando ela desenhou a mini saia. E naquela entrevista foi perguntado o que uma mulher vestida de uma mini saia, que mensagem ela está passando para os que a observam. A criadora da mini saia respondeu: I am available for sex. É mole? Você entende por que é que uma filha de Deus não usa mini saia?
Não é porque sua igreja é quadrada, não é porque... Não! É porque você não é um produto à disposição do público. Você não é nenhuma prostituta. Você é uma filha de Deus. Agora, muitas vezes não vestimos a mini saia, mas nós vestimos uma roupa, irmãos, que cola no corpo, que mostra cada curvatura do corpo. Minha pergunta é, qual é a sua intenção ao sair com uma roupa dessa? Qual é a sua intenção? Às vezes se vai para o gym com uma roupa que ficaria bem para você usar dentro de casa, ir do banheiro para o seu quarto e voltar. Porque hoje, irmãos, as mulheres têm usado umas calças coladas no corpo. Eu só penso assim, não deve ter marido para sair na rua com uma roupa dessa, ou não tem marido, ou não tem pai nem mãe. Porque eu jamais deixaria uma filha minha sair com uma roupa daquela, do nível de indecência que é, provocativa. E vão para o ginásio, e lá fazem aquelas poses para fazer exercício, na maioria das vezes, irmãos, cientes, porque o que não falta nessas academias é espelho, cientes de que estão apenas provocando maridos e destruindo lares. Uma filha de Deus não faz isso. Eu não posso admitir, eu não posso conceber uma filha de Deus, uma mulher cristã, usando essas legs e indo para as academias. Eu não concebo essa ideia. Se está, não tente me convencer de que você é uma pessoa séria, porque você não é. Se fosse, não botaria uma roupa dessa e sairia da porta da sua casa para fora. Ah, tá bom, eu sei, você pode dizer, come on, pense o que você quiser pensar. Mas uma coisa eu te digo, você não está representando o seu Deus. Porque para o seu Deus você é muito especial. Muitas vezes, irmãos, nós expressamos nosso desejo de misturar-nos pela maneira como nós escolhemos nossas amizades. E até mesmo na igreja, irmãos, nós estamos hoje importando em algumas igrejas, graças a Deus não é o caso aqui. Sábado passado nós tivemos aqui o Dr. Keith pregando para nós, e ele, quando saiu daqui, pelo menos 3 vezes, ele falou para mim em ocasiões diferentes, acho que ele se esqueceu que eu já tinha falado 2 vezes, mas pelo menos 3 vezes ele me disse, pastor, igreja igual a sua não existe mais. Palavras dele. Igreja igual a sua não existe mais. Com os olhos assim. Fui para uma reunião essa semana na conferência. O assistente imediato do presidente veio a mim, Dr. Della Rey, e ele me disse, uau, Dr. Keith esteve me falando sobre sua igreja. Eu fiquei impressionado com o que ele me disse. Della Rey me falando. Irmãos, eu louvo ao meu Deus. Porque nós estamos apenas lutando, irmãos, para fazer o que Deus manda. Nós estamos chamando a atenção, não deveríamos, porque todo mundo deveria ser assim. Então, amados, lembremos-nos, nós estamos aqui para representar o nosso Deus. Eu li um pensamento que dizia assim, Cristo colocou a sua igreja no mundo, e Satanás não tem feito outra coisa senão colocar o mundo na igreja. Queridos, isso é muito forte. E eu quero dizer aos senhores, amados irmãos, que quando uma igreja exerce pequena influência sobre a comunidade, é uma prova de que a comunidade está exercendo uma grande influência sobre essa igreja. Isso é fato. O alvo de Deus para seus filhos foi claramente definido nas palavras de 2 Pedro 1, versículo 16. Quero me perdoar, 1 Pedro 1, 16. Sede, porque eu sou. Lembre-se, na oração inicial, eu disse a Deus aqui, porque o nosso hino de entrada, foi na invocação que eu disse, o nosso hino de entrada nos lembra que santo é o nosso Deus. E nós viemos aqui, irmãos, porque nós queremos ser santos. Cabe um amenzinho aqui, sim ou não? Amém? Nós viemos aqui porque queremos ser santos, como santo é o nosso Pai que está nos céus.
E os senhores sabem muito bem o que significa ser santo. Ser santo não é sinônimo de ser fanático. Ser santo é sinônimo de ser diferente. Ser santo é sinônimo de ser separado para uso sagrado. Você e eu fomos tirados do mundo, separados para um uso sagrado. Nós precisamos ser santos porque nosso Deus é santo, irmãos. Infelizmente, porém, muitos parecem não estar dispostos a ser um povo separado, a ser um povo peculiar, a ser um povo diferente. Sim, porque há um preço a se pagar por isso. Alguns, às vezes, irmãos, parecem sentir saudades do tempo do mundo e começam a colocar de volta coisas que usavam quando estavam no mundo. Irmãos, que pena, que pena. Muitos, porque vão para uma festa de casamento, se sentem autorizados a vestir algumas coisas estranhas, porque, não, eu estou indo para um casamento. E daí, você está perdendo sua grande chance de brilhar. E a gente se pinta porque não é um casamento. Casamento, a Bíblia não dá abertura para você deixar de ser cristã, porque está indo num casamento. Você está jogando fora uma grande chance de testemunhar. Eu nunca me esqueço, irmãos, em 1986, eu era departamental de jovens de uma conferência no Brasil, e o líder meu na União era o pastor Bulhon. E nós fizemos muitos eventos juntos para a juventude da minha conferência. E num desses eventos, nós estávamos trabalhando para um projeto para reunir 15 mil jovens. E num sábado à noite, nós ficamos ali 40 dias naquela cidade, montando a infraestrutura, porque viriam jovens do Brasil e da América Latina, da América do Sul. E num sábado à noite, convidaram o pastor Bulhon e a mim para irmos a um casamento, a uma festa de casamento, e nós fomos. Não, perdão, domingo à noite, o casamento foi à tarde, à noite fomos lá para essa festa de casamento. E era num sítio de um irmão. E quando chegamos ali, pastor Bulhon e eu ficamos um pouco de lado. Bulhon na época ainda não era o famoso Bulhon que ele é hoje. Bulhon na época ainda era pouco conhecido. Então a gente estava assim de lado, nós dois observando os jovens, conversando, e era um sítio, e tinha assim uma pequena elevação, e nós ficamos ali olhando a juventude. Aí o pastor Bulhon disse assim: você está vendo aquela menina de azul? Falei, tô. Ele disse, olha a diferença. E eu disse, não, já notei. Irmãos, parecia uma gota de óleo na água. Uma menina totalmente diferente, para o bem. Sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma vaidade, com uma vestimenta decente. A moça tinha um brilho, uma beleza que a destacava das demais. E o pastor Bulhon dizia, veja, aquilo ali deveria ser a norma, e infelizmente a exceção à regra. Irmãos queridos, assim tem sido. Há um preço a se pagar, e muitos parecem sentir-se cansados das regras, dos regulamentos estabelecidos por Deus para reger a vida do seu povo. Parecem não resistir à primeira oportunidade que tem para desenterrar a velha natureza, o velho homem. Mas Deus nos diz, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Moisés compreendia que só havia uma coisa que tornava o povo de Deus especial. Moisés entendia que o que os tornava diferente dos demais povos era a presença de Deus no meio deles. É muito interessante quando a gente lê Êxodo capítulo 33, é um outro texto que eu vou ler quando eu falar aqui de joias, sobre joias, mas Deus vinha acompanhando o seu povo desde que saíram do Egito. Quando você chega no capítulo 33 de Êxodo, Deus diz, chega, não vou mais no meio de vocês, não, eu vou mandar um anjo com vocês, vou expulsar os inimigos, mas eu não vou no seu meio, não vou com vocês mais. E Moisés entra em pânico e diz, Senhor, peraí, o que está acontecendo?
por que o Senhor não vai conosco? Se você ler a versão linguagem de hoje, você vê ali Êxodo 33, você pode ler dos versos 1 até o verso 6. Deus diz, eu não vou no meio de vocês, sabe por quê? Porque vocês estão usando joias. Escute, o uso de joias é sinônimo de expulsão de Deus da sua vida. Você entende por que é que cristão não usa joias? Mas, como eu digo, nós vamos falar um dia só sobre isso. Acontece que Moisés fez um apelo a Deus, em Êxodo 33, versículo 15, Moisés disse, Senhor, escute, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor não for conosco, não tire a gente daqui, porque a gente também não vai. Sem o Senhor não tem negócio, nós não vamos sair daqui. Sabe o que Deus disse? Tire as joias então. Tire as joias e aí eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Que Deus ele te abençoe. Não esquece de fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixando o teu gostei, também comentando e compartilhando para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.